Olá, vamos começar uma aulinha sobre vertebrados, os répteis. Essa aula é voltada para o 7º ano, é baseada no sistema Trilhas de Ensino da editora FTD. Os répteis constituem o primeiro grupo de vertebrados a passar todo o ciclo de vida no ambiente terrestre, sem depender da água para realizar as trocas gasosas ou para a reprodução. Como exemplo de répteis, podemos citar as lagartixas, os crocodilos, as tartarugas, as cobras e os lagartos. Os répteis, assim como os peixes e os anfíbios, são animais ectotérmicos, ou seja, eles não realizam a sua termorregulação, eles precisam da luz do sol para ter essa termorregulação aí, precisa do ambiente externo para para aquecer o seu corpo. Várias características dos répteis possibilitaram sua sobrevivência em ambientes secos. Vamos ver algumas características, vou estar falando aqui. Comparado aos anfíbios, os répteis são mais resistentes à perda de água, sua pele é mais espessa e não participa de respiração, que é realizada por meio dos pulmões, então não é uma respiração tegmentar, é uma respiração pulmonar. Os répteis possuem garras nos dedos, que também auxiliam na locomoção sobre o solo, possuem pele seca, revestida de placas ou escamas, possuem ovos recobertos por uma casca resistente à perda de água para o ambiente, não apresentam fase larval, menor perda de água na urina, se comparados com os peixes e os anfíbios. O tamanho e o formato do corpo dos répteis variam de uma ordem para outra. Vamos ver a classificação dos répteis. Os quelônios. Aí a gente tem aí os exemplos dos quelônios, né? As tartarugas, que são quelônios aquáticos, que apresentam nadadeiras, que são essas aqui, né? As tartarugas estão em ambientes aquáticos. Os jabutis, que são o A aí, né? A letra A, os jabutis, que vão ser terrestres, tem pernas rígidas, retas, os dedos curtos, sem membranas. Os cágados, que é o B, são quelônios de água doce. O corpo é achatado, o pescoço é longo, apresentam membranas entre os dedos, a carapaça é oval. Essas são as características dos quelônios. Então, os quelônios são as tartarugas, os cágados e os jabutis. No caso, jabutis é o A, os cágados o B e as tartarugas o C. Os crocodilianos, aí a gente vai ter o D, são os crocodilos. Eles possuem cabeça comprida em formato triangular, o focinho comprido. O E vai ser os gaviais, que tem a cabeça pequena e o focinho comprido e fino. E o F vai ser o jacarés, geralmente é mais largo o focinho e mais curto do que os outros crocodilianos. Então, na classe dos crocodilianos, nós vamos ter os crocodilos, que é o D, o E vai ser os gaviais e o F os jacarés. E os escamados, aí nós vamos ter o G, são os lagartos, né? São animais que geralmente têm o corpo alongado e podem possuir 2, 4 ou nenhum membro. H vai ser as anfisbenas, que tem o formato do corpo semelhante aos das serpentes, são popularmente conhecidas como as cobras de 2 cabeças, pois é difícil identificar qual é a extremidade do corpo e é a cabeça. A letra I, né, vai ser as serpentes, que apresentam o corpo alongado, sem membros e se locomovem sobre o solo por meio de movimentos dos músculos do corpo. Então, os escamados vai ser os lagartos, G, anfisbenas, H e serpentes, I. O Projeto Tamar. O Projeto Tamar, ele fica aqui na região de Salvador, né? Ele foi criado em 1980 para quê? Para salvar as espécies das tartarugas, né? Porque as tartarugas, elas têm ali a característica de colocar os ovos na praia, né?
e aí esses ovos eclodem, saem as pequenas tartaruguinhas que precisam ir até o mar, e muitas vezes nesse caminho existem predadores e tal que se alimentam, né, dessas pequenas tartarugas. E aí o Projeto Tamar veio para poder salvar aí, né, salvar as tartarugas, e também não só essas, as pequenas, mas tem a orientação dos pescadores quanto ao salvamento de tartarugas capturadas acidentalmente nas armadilhas de pesca, o monitoramento dos hábitos e o deslocamento dos animais. E aí, entre as espécies de tartarugas marinhas encontradas no litoral do Brasil estão a tartaruga verde, tartaruga cabeçuda, tartaruga de couro, tartaruga de pente e tartaruga oliva. Nós vamos ver a estrutura dos corpos de cada classificação. Primeiro, nós vamos falar dos quelônios, que eles têm o quê? Eles vão ter a parte superior do casco, que é chamada de carapaça. Nessas manchinhas são chamados de escudos epidérmicos, e vão ter os membros posteriores e inferiores. Aí vai ter os escudos epidérmicos também embaixo, vai ter os membros, e não vão ter dentes, vão apresentar o bico córneo, né? O bico córneo. E a parte inferior do casco chama de plastrão. Então a parte de cima chama de carapaça aí, né? Do casco, que é a parte superior é a carapaça, e a parte de baixo chama de plastrão. Os quelônios não têm dentes, vão ter o bico córneo, vão ter os membros posteriores e anteriores, e vão ter os escudos epidérmicos. Aí tem os crocodilianos, a estrutura, né? A cauda é pesada e achatada, auxilia na impulsão do corpo do animal na água, apresenta membrana entre os dedos, que vai auxiliar nessa movimentação na água. A cabeça é alongada e com vários dentes pontiagudos, as narinas são localizadas na parte superior da cabeça, ficam fora da água quando o corpo está submerso. Então, eles têm essa estrutura aí de cauda, de membrana, os dentes, as narinas são diferenciadas para o ambiente em que eles estão inseridos. E os escamados, aí vão ter, né? Possuem escamas e trocam de pele periodicamente. Tem cauda, tem membros, olho e boca. Falando aí no caso do lagarto. Se for a serpente, vai ter os olhos, vai ter a boca, as escamas e a cauda. Não vai ter membros, né? Não vai ter os membros aí. Os hábitos alimentares dos répteis vão ser variados. Aí os quelônios e os escamados, né? Que no caso são as tartarugas, jabutis, cágados e as serpentes e lagartos. Podem ser herbívoros, carnívoros e onívoros. Os crocodilianos, que aí vão ser os jacarés, os gaviais e tal, vão ser exclusivamente carnívoros. Alguns escamados podem apresentar glândulas de veneno. Os dentes de algumas espécies, como as da víbora das árvores, são modificados e atuam como agulhas para inoculação, ou seja, para a introdução do veneno na presa. De forma geral, o sistema digestório dos répteis é composto de boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, cloaca e ânus. Os répteis, assim como os peixes e anfíbios, apresentam outras estruturas que auxiliam na digestão também, como o fígado e pâncreas. Então, eles têm o sistema digestório completo, apresentam, né? Falando da circulação, a gente vai falar aí. Os crocodilianos apresentam um coração com 4 câmaras, com separação completa de 2 átrios e 2 ventrículos. Nos demais vértices, demais répteis, o coração é dividido em 3 câmaras, 2 átrios e 1 ventrículo, o qual não é totalmente dividido em 2 partes. Então, está falando o quê? Que apenas nos crocodilianos, que vão ser os jacarés, os crocodilos e os gaviais, o coração vai ter 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Nos outros tipos de répteis, que no caso vão ser os quelônios e os escamados, eles vão ter o coração com 3 câmaras, 2 átrios e 1 ventrículo. Mesmo assim, esse que tem 3 câmaras não tem mistura do sangue rico em gás carbônico e o rico em gás oxigênio. Então, não vai ter troca aí. Então, se o sangue rico em gás carbônico entra pelo átrio direito, depois segue para o ventrículo direito,
o sangue vai para os pulmões, onde tem a troca gasosa, esse sangue vai ficar oxigenado, aí o sangue rico em gás carbônico, ou gás oxigênio, né? O sangue oxigenado. Deixa os pulmões, vai para o átrio esquerdo, depois para o ventrículo esquerdo, e aí vai ser ejetado para todo o corpo esse sangue oxigenado. O sistema nervoso dos répteis é composto de cérebro, cerebelo e nervos. E o sistema nervoso o centro do sistema nervoso dos répteis vai ser o cérebro. Aí vamos falar que existem algumas espécies de serpentes que têm órgãos sensoriais chamados de fossetas, né? São responsáveis pela percepção das fontes de calor. Dessa maneira, em situações em que a serpente não visualiza a presa, ela pode localizá-la pelo calor emitido pelo seu corpo. Quando esses órgãos são encontrados nos lábios, são chamados de fossetas labiais. Se forem encontrados nas narinas, são chamadas de fossetas loreais. Então, as fossetas é quando essa serpente ela não consegue enxergar a presa, ela percebe o calor daquela presa, né? E aí, se essa fosseta estiver no lábio, chama fosseta labial, se estiver na narina, fosseta loreal. O órgão de Jacobson. Os lagartos e serpentes possuem esse órgão, que é o quê? Ele está localizado lá no teto da boca. Ele é responsável por perceber os odores do ambiente. Então, quando essa serpente, ela coloca a língua para fora, né? Ela vai colocar e aí agita lá a língua para fora, essa língua, ela vai perceber os odores do ambiente, vai colocar lá lá no órgão de Jacobson, que fica lá no teto da boca, e aí vai identificar esses odores que foram capturados no ambiente. Então, o órgão de Jacobson é para identificar os odores de uma presa, por exemplo, ali no ambiente. O processo de excreção dos répteis é realizado por um par de rins que filtram o sangue bombeado pelo coração. Muitas espécies que vivem em regiões de alta salinidade, como o mar, ou de escassez de água, como o deserto, possuem glândulas que vão auxiliar a retirada do sal do corpo, possibilitando que a maior quantidade de água permaneça no organismo, porque como tem escassez de água aí, né, no deserto, então tira o sal e faz com que fique ali no organismo aquela quantidade de água. Reprodução dos répteis. Os répteis possuem sexos separados. A fêmea apresenta um par de ovários e os machos um par de testículos, além de um órgão copulador que lhes permite realizar a fecundação interna. Esse foi um dos fatores que possibilitaram os répteis serem os primeiros vertebrados a conquistar o ambiente terrestre com menor dependência do ambiente aquático, como comparado aos anfíbios. Por quê? Porque a fecundação é interna, não precisa de água. Os ovos dos répteis são postos no ambiente terrestre e apresentam casca rígida. Você vê aí o exemplo dos ovos da tartaruga verde aí sendo depositado. Então, possuem uma casca rígida, mais rígida do que as dos anfíbios. Isso confere uma proteção ao embrião. Além disso, a casca contém pequenos poros que permitem a troca gasosa dos embriões com o ambiente e evitam a perda de água em locais muito secos. Os ovos também contêm nutrientes que permitem ao embrião se desenvolver até o momento da eclosão. Existem espécies ovíparas, vivíparas ou ovovivíparas. Os quelônios, os crocodilianos e alguns escamados são ovíparos. Outros escamados são vivíparos, isto é, não têm ovos. Os embriões se desenvolvem dentro do corpo da fêmea. Há ainda escamados que são ovovivíparos e depositam o ovo somente quando o embrião já está desenvolvido. E aqui nós terminamos a aula sobre répteis.